Fala pessoal, está começando mais um episódio da Escola do Varejo. Espero que vocês estejam bem. O nosso convidado hoje, ele tem formação em administração de empresas, MBA em marketing estratégico, MBA em gestão empresarial, MBA em gestão em comércio e vendas. Numa frase que a gente pede para nosso entrevistado, ele assim pediu que fosse resumido nessa frase: eu não vou desistir até viver a vida que eu quero. Ele é diretor executivo da Performa Group. Estamos hoje aqui com nossos estúdios com Charlone Santana. Charlone Santana, seja muito bem-vindo ao podcast Escola do Varejo. Pessoal, obrigado primeiro pelo convite, né? Para mim é uma honra, é uma iniciativa aí que vocês estão de parabéns, porque eu acho que Arapiraca, o comércio varejista é pujante, né? É um comércio muito forte. E eu acredito que esse podcast ele vai ajudar muito as pessoas que não têm, talvez, acesso a uma formação, não têm acesso a fazer um curso. E aqui eu acredito que vai ensinar muito mais do que um curso, porque pelo que eu vejo os níveis de convidados, são pessoas que vivem a prática, né? São empresários, são executivos. Então, eu acredito que esse podcast vai ser aí um divisor de águas para quem quer se desenvolver. Então, primeiramente, obrigado pelo convite e parabéns aí pela iniciativa, viu, gente? Que coisa boa, né? Bem-vindo. Imagina, pessoal, vocês já viram já aqui já a abertura aqui do Charlone Santana. Mas queremos também falar aqui sobre os nossos patrocinadores: Supermercado São Luís, Restaurante Dom Luiz, Bluetech Produtos Automotivos, Dona Nena Atacado e Indústria Capelinha. Charlone Santana, mais uma vez, que bom tê-lo aqui. Obrigado. Você hoje, nós estamos conversando antes de começar aqui o podcast sobre alguns assuntos, em especial sobre as mudanças, né, as nuances do mercado, as mudanças que você mesmo, como diretor de consultoria, tem feito. Já pensou, Luiz? Charlone hoje está na ficha que a gente estava aqui na pesquisa que fizemos, mais de 100 clientes em vários estados. É um mestre do varejo. Legal, cara. Então, assim, o meu negócio, na verdade, ele vem se transformando aí ao decorrer dos anos, né? Então, a minha carreira, ela toda foi pautada dentro do varejo alimentar. Então, eu comecei dentro do varejo alimentar como promotor de vendas. Então, fui galgando, comecei a auxiliar de compras, isso no antigo Walmart aqui, né? O Walmart, nem o Walmart aguentou o nosso Brasil. Né? Antigamente, quando era Walmart, eu entrei lá como promotor de vendas, né? Depois fui para auxiliar de compras e fui galgando. Foi quando eu fui convidado a vir trabalhar no Grupo Vieira, que é do Fagner Vieira, que foi o último entrevistado aqui de vocês, que é um grande amigo meu. Hoje a gente trabalha junto agora em uma outra frente. E é uma empresa, assim, que para mim foi uma grande faculdade, literalmente. A Vieira hoje, eu sou grato demais pelo o que ela me entregou aí de confiança e que me fez também me desenvolver bastante. Então, toda a minha trajetória, praticamente, dois desses 3 MBAs foi feito quando eu estava no Grupo Vieira, né? Então, o Grupo Vieira, para mim, foi uma escola e foi quando eu comecei a minha carreira executiva, de fato, foi onde o meu nome começou a estar presente no mercado, foi pelo Grupo Vieira, que entrei como comprador e passei lá por diversas áreas, mas sempre muito focado na área comercial. O know-how é bom, viu? O know-how é bom. Ele está vindo de uma grande empresa. Aproveitando isso, Fagner Vieira, forte abraço. Outro também. Charlone, para quem não conhece você, né? Você trabalha no ramo de consultoria. Como foi que você despertou essa ideia, esse projeto de ser um consultor? Rapaz, na verdade não foi intencional não, né? Quando eu saí do Grupo Vieira, foi para tocar um negócio de software que eu sou sócio com meu irmão, que é para o Agetio, que é um sistema para varejo, né? Um sistema para pequenos e médios varejos e 90% da nossa base de clientes é varejo alimentar. E nesse meio tempo, quando eu saí, o mercado começou a me chamar, começou a conversar comigo. E aí eu falei, não, eu vou tocando meu negócio. E foi quando surgiu aí a primeira proposta de consultoria, né, que foi no Grupo Cunha. E aí foi quando a gente começou realmente a despertar esse trabalho de consultoria. Então, depois disso, a gente foi crescendo. Então, eu acho que na região, os maiores varejos alimentar, eu estive presente de alguma forma, né? Então, e aí a gente depois também começou a atender o varejo de Matricom, que é o de material de construção,
que eu falo muito que a agropecuária, material de construção e varejo alimentar, basicamente é a mesma metodologia de compras. O que muda são produtos. Eu pensei que eram metodologias diferentes, né? A metodologia de compra, ela é basicamente a mesma. O que muda são as nuances do negócio, né? Então, por exemplo, o varejo alimentar é muito mais perecível, é muito mais dinâmico, né? Já o material de construção, se você olhar, tem toda a mesma tratativa, é a mesma metodologia de compras que eu uso, tanto no São Luís, que eu já fiz um trabalho, quanto no Grupo Abreu e Silva, Almir Ferragens, que eu estou hoje lá, Casa Nova. Eu uso praticamente a mesma metodologia, respeitando ali a particularidade de cada negócio. Porque, gente, quais são os pilares de compras? Relacionamento, processo e negociação. Isso está presente no varejo alimentar, está presente no Maticom, está presente em casa agropecuária. O que muda ali é a particularidade do produto. Então, se eu compro iogurte no supermercado, eu vou comprar uma carroça na loja de material de construção. Né? Então, mas a metodologia, o processo de negociação, o processo de atendimento ao fornecedor, o processo de analisar estoque, venda, margem, ela é basicamente a mesma coisa. Tanto é que a metodologia literalmente é a mesma. O que muda são as particularidades apenas. Mas a metodologia ela é o quê? Ela é um método. Né? É um método embalado. Então, o método ele é o mesmo para os segmentos, para o varejo de forma geral. O que muda de fato é pequenas coisas, pequenos ajustes. E tá bem, né? No ramo de construção, vamos dizer, se um supermercado tem 15 mil produtos, na construção tem 30, 40, né? Porque é uma variedade muito grande ou não? É bem estratégico? Não, o número de itens do material de construção é menor. É menor? Ele é menor. Porque não existe, por exemplo, a gente quando vai para um sabão em pó, vai para um refresco em pó no supermercado, então são 15 sabores. Você dificilmente tem isso numa linha de produtos do material de construção. Tem, né? Mas não com tanta miudeza que tem o varejo alimentar, né? Então, assim, o material de construção, o número de itens é menor do que o do varejo alimentar. Agora, claro, depende do tamanho também do negócio, né? Mas com a Carajás da vida, né, é gigante. Mas, se for medindo o mesmo tamanho, o varejo alimentar tem mais itens do que o de material de construção. Ô, Charlão, e as margens de material de construção? São muito altas? São bem mais altas. São bem mais altas por quê? O material de construção, ele tem que ter um custo financeiro de manter o estoque muito alto. O varejo alimentar, enquanto você tem ali uma média de 30 dias, 32, 35 dias de estoque, material de construção é de 90 para cima. 90 dias? Para cima. Então já muda algumas regras, né? Exatamente. Então a margem, ela tem que ser realmente uma margem que leve em consideração esse custo financeiro de manter um estoque tão alto. Entendeu? Então a margem do material de construção é maior. Na verdade, rapaz, o varejo alimentar, né, eu faço muito workshop, essas coisas, o pessoal brinca muito, diz que varejo alimentar, o empresário, ele é praticamente um filantrópico. É uma ONG, é uma ONG, mas cara. Sobra 4, 5% de lucro numa operação complexa como o varejo alimentar, com gestão de muitas pessoas, com gestão de cliente, com gestão de fornecedores. Cara, é assustador. O pessoal fala mesmo, é uma ONG. Supermercado, é praticamente uma ONG. Né? A pessoa acha, né, vê aquele... Né, mas ganha no volume. Literalmente ganha no volume, o varejo alimentar. Oxalá, no caso, você já tem... Você fazendo... Sempre eu faço fazer essa linha do tempo. Você começou como promotor de vendas. Isso. Após isso, assistente de comprador. Assistente de compras. Isso, né? no Walmart ainda. Em Maceió. Em Maceió. Certo. Em Aí, Maceió. após assistente de compras? Aí eu fui gerenciar uma indústria de colchão, na parte comercial, e aí depois eu acabei ficando representante, mas foi um curto período. Aí foi quando eu vim para o Grupo Vieira. Então, você, no caso, de Maceió, veio a Arapiraca. Já vim para Arapiraca. Quando você veio para Arapiraca, você veio com que função e para trabalhar em qual empresa como comprador do Jomart. O Jomart tinha 6 meses de inaugurado, quando eu vim para cá. Tinha 6 meses de inaugurado. Foi? 2011. Aí ficou como comprador, exatamente. Aí depois eu fui galgando, aí virei gerente de compras, aí depois virei gerente comercial, aí assumi a distribuidora também, a parte de compras da distribuidora, aí passei boa parte do meu tempo sendo gestor de compras do grupo, né? Pegava também a parte ali
produtos acabados da Agroindustrial Vieira. Então, esse guarda-chuva de compras era sobre a minha gestão, né? Que eu respondia ao diretor comercial, que boa parte do tempo foi o próprio Fagner. E aí, depois eu também cheguei a assumir um pouco ali a parte comercial do grupo, ali a parte de vendas, mas voltei para a área de compras. Então, basicamente, a minha vida todinha profissional, ela foi sempre dentro da área de compras. Eu já formei 18 compradores. Pessoal, Charlone Santana, diretor executivo da Performar Group, está conosco aqui. 18 compradores. Entre quando eu era executivo e consultor. Aí, E juntando todos os compradores que eu já, entre executivo e consultoria, já passou de 50 compradores. 50 compradores? Já isso já também a nível Brasil, né? Já a nível Brasil, né? Então, hoje você desenvolveu trabalha como consultor, né? Isso. E, Charlone, há uma pergunta que o pessoal sempre faz. Quais as vantagens de ter uma consultoria no seu negócio, independente de qual seja? Cara, eu falo muito que a consultoria, ela funciona como o Waze, certo? O que acontece? Quando uma empresa, ela busca uma consultoria, muitas empresas, ela busca quando está passando sufoco. Mas o correto é buscar a consultoria quando a empresa está surfando a onda. Por quê? A consultoria, ela funciona como esse. Você tem que dizer o ponto de partida, cara, onde é que a minha empresa está? Né? Onde é que ela está? E para onde eu quero ir? Então, a empresa, o consultor, ele serve como isso. Ele te dá uma rota, né? E ali, às vezes, te dá mais de uma rota. Então, eu quero sair de Arapiraca para Maceió. Você pode ir por Maribondo, você pode ir por São Miguel. Então, a consultoria, ela faz essa roteirização para o cliente. Por quê? Porque vai trazer essa visão de fora. Vai trazer essa visão de experiência de outros negócios no mesmo segmento. Vai sair da bolha ali do empresário. Então, a consultoria, ela é basicamente um Waze para o negócio do cliente. Ele direciona, ele dá a rota. Mas quem dirige o carro, cara, é o empresário. Mas sem a rota, talvez ele fosse passar por um caminho mais esburacado, talvez ele pegasse uma rota mais longa. Então, assim, a consultoria, ela serve como um guia de rota para o objetivo e para o destino final do cliente. E também, eu vejo, é como um despertar de crescimento, né? E, assim, um ponto de vista que eu tenho, muitos empresários que contratam a consultoria, eles contratam, mas às vezes não quer estar disposto à mudança, a quebrar a cultura. Muito. E aí Acontece fica, muito isso. contratei uma consultoria, não resolveu nada, ficou pior, e muitas vezes não é isso. Aí você quis contratar a consultoria, mas não quis também mudar, não quis Exatamente. evoluir. Eu falo muito, com todo novo projeto, eu falo uma frase que o pessoal muito ri muito. Eu falo, cara, a consultoria não é santo milagreiro. Não existe um milagre. Você não vai ali, porque as pessoas contratam consultoria que é um resultado no mês seguinte. Né? Então, assim, você imagina uma empresa que tem 30 anos, para a consultoria mudar em um mês, é impossível. Né? Então, não existe santo milagreiro. Eu falo muito isso para os meus clientes. Eu falo, olha, vocês estão contratando uma consultoria, mas vocês não estão contratando um santo milagreiro. Por quê? A consultoria, ela tem que ter primeiro a clareza do negócio. Ela tem que entender os desafios, ela tem que entender a cabeça, ela tem que entender o corpo de funcionários e colaboradores que vai estar envolvido diretamente com a consultoria. Depois da clareza é que a gente começa a ajustar, faz um planejamento, faz uma planeação. A gente já chega ali com um caminho meio que pré-definido, mas a única certeza que eu tenho é que essa rota ela vai ser mudada. Ela vai ser mudada ao decorrer do projeto. Por quê? Porque vai muito do empresário. Vai muito da equipe de executivo do empresário, vai muito dos colaboradores. Como você falou, tem muita empresa que não está disposta a mudar. Contrata, mas não está disposta a mudar. A consultoria, eu vi você falando algumas vezes, que ela é modelo consultivo, não executivo. Alguns clientes confundem isso? A maioria. Qual a diferença? Cara, consultivo, o próprio nome já diz. A consultoria, ela te ajuda dando consulta. Ela te direciona, ela traz as boas práticas do mercado. Ela não pode executar pelo cliente. Por quê? Porque senão o cliente não aprende. Entendeu? Então, o modelo consultivo, o próprio nome já diz. Eu também deixo muito claro isso para o cliente. Olha, a gente te traz a metodologia, te traz as boas práticas, te traz as ferramentas. Mas a execução, quem faz é a equipe do cliente. Entendeu? Por quê? Porque senão eles vão ficar dependentes da consultoria.
Entendeu? Hoje um grande problema de consultoria seria a quebra de cultura, lidar com pessoas, quando vai mudar. O maior desafio da consultoria é exatamente desafiar e mudar a cultura da empresa. Esse é o maior desafio, não tenha dúvida. O maior desafio. Ou seja, a cultura seria paradigmas? Sim, paradigmas, crenças, né, costumes, cultura mesmo, a cultura. É aquele negócio, eu cresci, me tornei o que sou hoje porque eu sei fazer. Então a pessoa muitas vezes não está disposta a mudar. E na mente da Entendeu? pessoa, eu fiz isso aqui há mais de 20 anos. Eu fiquei rico assim. Eu fiquei rica assim. Entendeu? Aí tem algum funcionário, eu faço isso aqui há mais de 15 anos. Aí, às vezes, só mudar um pouco Exatamente. já aumenta a produtividade e dá Exatamente. mais Mas segurança aí mexe no na zona processo. de conforto. É. E quando mexe na zona de conforto, não é todo mundo que está disposto a sair dessa zona de conforto. A ficar desconfortável por um momento, mesmo que seja para melhorar. Entendeu? Então, isso daí é realmente a nossa maior dificuldade hoje. É quebrar essa cultura, é quebrar essas crenças, esses paradigmas do negócio do cliente. Às vezes, não é nem um empresário, às vezes é o cargo de confiança daquele empresário. Entendeu? Mas também pode ser o inverso. O cargo de confiança está disposto, mas o empresário não está. Então, lidar com pessoas, cara, cada cabeça é um mundo. Cada cabeça é um mundo. Então, isso daí é a nossa, como consultor, sempre é o nosso maior desafio. Então, o maior desafio hoje de uma consultoria seria a quebra de uma cultura já enraizada né? no paradigma, e ao dar o norte, aquela pessoa sairia da zona de conforto, seguiria o que foi pré-determinado ou determinado pela consultoria para que ele tenha um resultado que até então ele não está tendo. Exatamente. É como reformar a casa, cara. É muito desconfortável reformar uma casa. Você vai estar no meio de uma poeira, você vai estar no meio de uma obra. Mas, cara, a sua casa vai ficar muito melhor depois. Mas nem todo mundo está querendo, nem todo mundo está disposto a passar pelo processo da reforma. Que por sinal é horrível, viu? É horrível, É horrível, cara. eu já passei, eu passei horrível, também, é horrível. horrível. O cara não dorme direito, o cara... Olha, É uma Na sua casa poeira. também. não, mas já passei tanto, e realmente, agora quando termina, vem a alegria, né? Exatamente. Você vai estar numa casa muito mais confortável, muito melhor, mais novinha, pintadinha. Mas nem todo mundo está disposto a passar por esse processo da reforma. É basicamente uma reforma, a consultoria. Então, a consultoria hoje, qual o cliente que ela pode atuar? Teria um tamanho, uma performance, um Então, nicho? vamos lá, pessoal. O que acontece? O meu negócio, ele deu uma pivotada, né? Então, eu tenho 6 anos de consultoria. A gente entrou muito nichado, focado na área de compras para varejo, supermercadista. Então, passei muito tempo atuando apenas nesse nicho e de forma presencial. E aí, a gente, né, gera um pouco de desconforto, porque eu não podia ficar doente, eu não podia viajar, que perdia dinheiro. Porque ficava dependente de mim e as pessoas estavam apenas querendo Charlone Santana. Né? E isso daí, né, mexe muito com o ego da pessoa, claro, mas isso me deixava desconfortável por quê? Porque não era uma empresa, era eu presa. Né? Essa E- foi boa. Eu já vi Eu eu quito, presa. agora eu presa. eu presa, né? Não era a empresa. E aí isso me deixava um pouco desconfortável. Foi quando eu comecei a repensar o modelo de negócios e foi quando eu me associei, eu virei um sócio investidor de uma empresa chamada Bell Tech, que hoje é a Bell Consultoria, que é uma empresa nacional, é uma das maiores empresas de consultoria do Brasil, só que de forma online. Foi onde eu vi a grande oportunidade de escalar o meu negócio. Então, hoje a Performar Consult, ela é associada, ela é franqueada da empresa Bell Consultoria, que é uma empresa do Paraná que atua no Brasil todo. E aí, a minha área de atuação, não só geográfica, mas de outras frentes, ela ampliou. Então, hoje eu tenho financeiro, hoje eu tenho RH, hoje eu tenho processos, hoje eu tenho administrativo, entendeu? Hoje eu tenho marketing, e não só no varejo, né? A gente hoje tem de salão de beleza até uma rede de supermercado, Então, dentro do escritório. O leque se expandiu, na Se verdade. expandiu porque a gente está atuando também com outras frentes, né? Porque hoje eu tenho uma equipe de consultores, entendeu? Então, a gente ampliou muito, tanto a área geográfica como a área de atuação. Ô, Charlone, aproveitando esse assunto... Mas, só concluindo, mexeu na zona de conforto. realmente. Mas hoje eu estou colhendo os frutos porque eu saí da minha zona de conforto. Entendeu? Que era a minha área de segurança. A minha área de segurança é a área de compras, a área comercial do varejo alimentar. Vendo esse assunto de varejo alimentar em compras, o que um supermercado precisa
para tornar um setor comercial estratégico dentro da empresa? Olha, o que acontece? A empresa, existe vários cenários diferentes, né? Então, assim, quando a gente fala de um pequeno varejo, o maior desafio é o dono desapegar de compras. Quando a gente fala de um médio varejo, é organizar o processo de compras. E quando a gente fala de um grande varejo, é formar uma equipe de compras. Então, são 3 desafios com 3 realidades diferentes, né? Então, assim, para o pequeno varejo, cara, eu desafio você, qualquer supermercado não passa de 200 itens que representa 50% do faturamento da loja. 200, 210, 220, 180. E esses itens, aí eu defendo o dono estar ali comprando, negociando. Mas, cara, toda a reposição, aqueles outros 50%, cara, tem como o dono do pequeno varejo terceirizar isso. E quando eu falo terceirizar, não é deixar a pessoa comprar à vontade, mas essa pessoa, ela, no minimamente, organizar as informações para o dono ali do pequeno varejo comprar. Então, assim, do pequeno varejo, é o dono perdeu o amor ali, perdeu o receio, perdeu o medo de deixar, a compra. Então, esse é o maior desafio. Para o médio varejo, é organizar o processo. O médio varejo, ele já está com o faturamento estruturado, ele já tem até uma pessoa comprando, porém, não tem estoque no sistema, né? Não tem um balanço, não tem um processo de alçada de compra, não tem uma política de imagem bem definida. Aí a gente está falando tudo que é processo. E aí, quando a gente vai para um grande varejo, tem toda a organização de processo, que realmente é o desafio, mas principalmente formar uma equipe de compras. Aí a gente fala o quê? Estruturar a divisão mercadológica de compras. Que é exatamente, cara, eu preciso ter um comprador ali focado em perecíveis, eu preciso ter um comprador focado em mercearia, eu preciso ter um comprador focado em não alimentos. Por quê? Porque para cada categoria dessa, são estratégias diferentes, são perfis de compras diferentes. Entendeu? Então, eu falo muito que o supermercado ele é uma grande loja, mas dentro do supermercado tem várias lojinhas. Entendeu? Então, essa estruturação para o grande varejo é o maior desafio. É estruturar essa divisão de compras, é treinar as pessoas, é recrutar as pessoas para que cumpra esse papel de compras de forma organizada, né? Então, são 3 desafios que eu falo que são bem diferentes um do outro. E a partir de qual momento o pequeno varejo ele pode tomar esse passo? Tipo, tem um faturamento de 200 mil, um faturamento de 500? Cara, eu falo que a partir de 300 mil tem que ter um comprador. Um assistente de compras, no mínimo. Um assistente de compras, no mínimo. Aí a pessoa, aí o varejista alimentar, ele tem a síndrome da pequenez. Não, eu sou pequenininho. Mas, gente, 300 mil por mês é 3 milhões e 600 por ano. É muita grana. É verdade. É muita grana. E o varejo alimentar vive de centavos. Só que a pessoa, o empresário, ele sabe que vive de centavos. Mas só que ele só se prende àqueles 2.000, R$1.500 que vai pagar de um comprador, mas não se prende ao quanto esse cara vai trazer de retorno. Porque uma compra bem feita, ele já se pagou. Uma compra bem feita, de sabão em pó, de um arroz, de um açúcar, ele já se pagou faz tempo. Porque, um exemplo, esse de um pequeno varejo, o que realmente acontece, o que realmente a pessoa vê, é que o cara compra no caixa. Não tem nem noção, não, e eu vou além, tira pedido. Não compra. Porque é o seguinte, o empresário, principalmente loja de interior, o cara, ele centraliza as compras porque o fornecedor está de segunda a quarta. Alguns interior, segunda e terça. Aí você imagina só, o empresário está lá no meio da loja, passando a compra do cliente, falando com o fornecedor e tem mais 3 na porta. O cara não compra, meu irmão, não compra bem. O cara, ele quer dispensar o fornecedor porque tá perdendo tempo, na cabeça dele é perder tempo, e tem outro vendedor só olhando para a hora. Rapaz, assim, vai dar tempo não, vai fechar o pau. Você me descreveu em alguns momentos de anos atrás da minha vida. Aí o cara fala o que? O vendedor vai fechar o pau. Mas vai travar. Vai travar. Vai travar o pau. Vai travar. Não, Então, assim, vocês concordam que o cara não tá comprando, velho? O cara tá dizendo assim, ó, bota 2, bota 3, bota 5, bota 4, E às vezes o fornecedor chega com a sugestão. E o cara só olha assim, beleza, pode botar.
É assim, hoje a realidade de 70% a 80% do varejista é essa que eu desenhei para vocês. E outra, como ele tá focado nisso, em fazer os pedidos, muitas das vezes chega os pedidos, ele não está nem focado na precificação estratégica. Exatamente. Faz uma média em tudo. Exatamente. Nesse assunto, como seria uma precificação estratégica? Eu falo muito hoje que o varejo alimentar, ele é uma salada de fruta de margem. O que é a salada de fruta de margem? Pronto, eu estava ontem com um cliente que eu disse, cara, a sua precificação ela tem que ser em cima da categoria. Esse supermercadista, uma loja até vende 1,5 milhão, só tinha 3 margens. Só. 3? 3 margens para o supermercado inteiro. Um é 20, outro é 40, outro é 50, era assim. E aí eu fiz uma pergunta para ele, falei, vamos lá, ele falou do fornecedor do céu, falei, qual é o seu principal produto de venda Seara? Filé de peito. E qual é a margem que você usa? 30%. Eu falei, pronto, beleza. E qual é a margem que você usa na pizza congelada? 30%. Eu falei, cara, você não pode tratar o produto com o mesmo margeamento. São realidades completamente diferentes. Então, a melhor política, a política mais eficiente de margem do varejo alimentar é categorizar e botar a margem por categoria. Por categoria, não é por grupo. Se você pegar dentro da perfumaria, é o grupo perfumaria. Mas ali eu tenho sabonete, ali eu tenho um desodorante, eu tenho um hidratante. Ou seja, é esse nível de categoria que a gente tem que fazer o margeamento. Definir ali a margem em cima da categoria. Essa é a melhor forma de fazer o gerenciamento de margem de um supermercado. Aí um exemplo, você falou no filé de peito. Como é um produto gerador de tráfego, um exemplo, ele poderia usar 25 no filé e botar 35 ou 40 na pizza. Entendeu? Na verdade, gente, curva C do supermercado é quem sustenta o curva A. Entendeu? Então, o curva C é quem sustenta o curva A. O curva A, ele é feito para trazer cliente para a loja. Por quê? O curva B, ele tem que estar muito bem seguro na margem para sustentar essa margem por pequena que tem o curva A. Porque o curva A, ele traz o cliente. E aí a loja, ela tem que estar preparada para vender o máximo possível do curva C. Então, eu promociono o meu filé de peito, mas eu tenho que usar uma estratégia dentro do meu supermercado para que essa pessoa ela não compre só filé de peito. Ela compre um molho, ela compre outros produtos que me dê esse colchão de margem para sustentar a promoção do filé de peito. Com isso, subiu o ticket médio, um exemplo. O ticket médio sobe e a margem, consequentemente, sobe também, né? Agora, E qual seria a margem ideal do supermercadista, em geral, em uma média geral? Então, aí eu não gosto muito de falar de um índice único para tudo. Porque depende muito. Depende muito do seu custo operacional, depende muito da sua proposta de loja. Então, por exemplo, um supermercado de bairro não pode ter a margem de um supermercado gourmet ou de um atacarejo. Entendeu? Então, assim, a média, ela é burra. Eu falo que a média, ela é burra. Então, eu preciso entender a realidade de cada supermercadista. Por isso, existe a análise histórica. Quando a gente vai definir a política de margem do supermercado, eu pego a análise histórica de um determinado período. Então, vamos lá, os 6 últimos meses, vamos ver qual foi a margem. Ah, tá dando 25, vamos subir para 30? Não é possível agora. Vamos escalar para ir subindo devagar, entendeu? Então, a média, eu não gosto de falar de média porque a média é burra. Uma outra coisa também que se confunde muito dentro do varejo alimentar, margem com markup. Então, se eu falar margem aqui, aí algum ouvinte seu, algum ouvinte do programa vai dizer, não, essa margem é muito baixa, mas eu estou falando de margem, eu não estou falando de markup. Então, 25% de margem, sei lá, é 30 e tanto de markup. Entendeu? Então, por quê? Porque a grande maioria precifica assim. É R$10, bota mais 20, R$12. Onde 20% de margem é 13,20. Entendeu? Então, a gente até essa linguagem... O cara pensa que está ganhando 20, mas não é. Né? Não é, exatamente. Entendeu? Até essa linguagem tem que ter cuidado. Agora, tem um desafio em todo o varejo, e às vezes algumas pessoas, as compras estão travadas, né? E as pessoas às vezes não mensuram as rupturas. Uhum. E assim, gera um certo impacto diretamente nas vendas. Aí assim, qual a orientação para que se evite rupturas? Planejamento orçamentário de compras. Você falou uma coisa certa. Muitos varejistas dizem, está travada a compra.
Não compra nada essa semana. Mas por quê? Porque não fez um planejamento de orçamento de compras. Então, o que é o orçamento de compras, gente? É eu saber, vamos lá, eu vendo R$1 milhão, o meu orçamento de compras aqui é comprar 650 mil no mês. Cara, eu tenho que fasear esse orçamento de compras ao decorrer do meu mês. E o ideal, vamos lá, o mundo perfeito é eu fazer um orçamento de compras por departamento. Limpeza, X reais, perfumaria, X reais, açougue, X reais. Então, o ideal é, eu tenho que ter a minha meta de venda e tenho que ter a minha meta de compra, que é o meu orçamento de compras. Aí, esse orçamento de compras, eu quebro ele por departamento. Entendeu? E a gente vai mais fundo ainda, eu quebro ele por semana. Por quê? O meu orçamento de compras maior tem que ser na última semana. Porque o vendedor vem com fome de vender. Então, eu tenho que ter o meu orçamento de compras lastreado para comprar mais na última semana. Entendeu? Então, o meu orçamento de compras ele tem que chegar no nível semanal. Aí evita esse negócio. Trava as compras. Por quê? Porque a pessoa não tem noção ali do orçamento de compras dele. Entendeu? Aí na última semana chega, os caras com fome, cara, de vender, bater meta. Para bater a meta, pressão. Exatamente. E eu tô com o meu orçamento bacana. Agora é hora de comprar. Entendeu? E um exemplo. Isso ajuda no financeiro da empresa. O fluxo de caixa da empresa ele vai respirar mais. E um exemplo. Para quem não trabalha com orçamento, qual uma sugestão você daria para dividir esses departamentos? Por exemplo, perecíveis, sobre o faturamento, 20%, 30%, seria mais ou menos assim uma base como geral? É que eu defino o orçamento de compras? Assim, uma regra básica. Claro que existe pormenores ali que não tem como a gente falar aqui. Mas vamos lá. Eu vendo 1 milhão, minha margem é de 30%. Então, eu tenho já ali o limite de comprar 70%. Se a minha margem é 25%, posso comprar 75%. Se a minha margem é 20%, posso comprar 80%. Então, se a gente for definir uma regra básica que já ajude, é definir em cima da margem. Só que é margem, não é markup. Entendeu? Então, essa diferença também, ela nisso eu ia dividir pelas sessões, por exemplo. Então, aí as sessões eu também posso pegar a margem que eu quero dar em cada sessão. Ou a margem que eu quero dar, não, a margem que eu dou. Então, limpeza eu dou 35%, eu posso comprar 65%. Se cereais eu dou 20%, eu posso comprar 80%. Então, eu posso ir quebrando dessa forma. Sobre o faturamento dessa sessão. Sobre o faturamento dessa sessão. Entendeu? Só que o orçamento de compra é muito mais completo do que isso. Eu tenho que saber o meu nível de estoque. Mas se a gente for falar uma regra que já ajuda, para o supermercadista que esteja aqui assistindo o podcast, já pode mais ou menos seguir essa regra. Ô, Charlone, aqui você houve uma mudança até no conceito de consultoria. Antes você atuava só para varejo alimentar, hoje você atua em vários segmentos, né? Isso. Aí você tem escritório de atuação na área de consultoria, com representação do software de gestão, que seria o... Isso. Hoje o meu escritório ele é um ecossistema de negócios. Eu tenho consultoria, eu tenho representação de produto, então eu represento alguns produtos dentro das grandes redes. Então, por exemplo, Tio Vieira, por isso que eu digo, a gente ainda tem um vínculo de trabalho com o Grupo Vieira, porque eu vendo os produtos nas grandes redes. O meu escritório é quem atende as grandes redes. E eu tenho também, eu também tenho as áreas de Alagoas e Sergipe com Soft Gateway, que a gente é franqueado junto com o meu irmão, né? Então eu tenho essa atuação. Então a gente tem essas 3 frentes hoje de atuação. Então, no caso, hoje você diversificou, você trabalha com representação de vendas. Isso. Aí você hoje trabalha com atuação nacional, onde você dá consultoria para mais de 100 clientes em diversas áreas. Já passou mais de 100 clientes no meu escritório. Hoje, ativos, eu tenho na média de 50. 50, porém, em diversas áreas do país? Em diversas regiões do país e em diversas áreas de atuação. Financeiro, RH, administrativo, comercial. E você também tem representação com penetração muito forte em grandes redes, como Açaí, Atacadão e Mix Mateus. Exatamente. Então, hoje você engloba vendas, hoje eu estou nos 2 lados da mesa. Rapaz, hoje eu estou nos 2 lados da mesa. É um mister. Rapaz, então você trabalha com vendas, trabalha com representação de software, onde dá consultoria através do sistema Gateway, né? Isso, eu dou consultoria através da Bel e Tech. Bel e Tech. Bel e Consultoria, que é a empresa que o meu escritório hoje é associado. E você tem uma representação onde atende os maiores cash and carry do Brasil, né? Açaí, Atacadão e Mix Mateus. Isso.
Exatamente. Rapaz, deu uma diversificada muito grande, virou Tem. 360 graus, então, não foi? É porque eu vou muito do ponto de vista seguinte. Se eu hoje só atuo em cima de um segmento, é muito perigoso. E assim, eu já tive outros negócios que não deram certo. Então, se eu não tivesse essa diversidade de negócio, eu teria quebrado, né? Porque eu já abri farmácia, fechei farmácia, e ali foi... Então, por exemplo, se eu não tivesse hoje um software, se eu não tivesse uma representação, eu tinha passado sufoco. Então, eu vou muito que a diversidade de negócio nos ajuda a ter ali uma segurança maior em tempos de crise, né? Então, a gente tem essas... Eu gosto muito, sempre gostei muito de diversificar. Rapaz, estava vendo na sua fala, né? A zona de conforto. Você lembrou o Pedro Calabrese, é um neurocientista. Esse cara é fantástico. Eu indico a qualquer pessoa segui-lo, ouvi-lo. Pedro Calabrese. Ele é assim, é prazeroso ouvir Pedro Calabrese. E ele diz uma coisa: a zona de conforto é a morte. Né? Você vê que você criou algo onde instiga você a sair da sua zona de conforto. E essa é uma mensagem que a gente deixa para as pessoas, especialmente, seja você com mercado de 2 check-out, seja salão de beleza, independente do nicho que for. A gente precisa ter uma coisa chamada inconformismo. A gente pode sim fazer melhor. Na sua frase você diz assim: eu não vou desistir até viver a vida que eu quero. E qual é a vida que o Charlone quer? Cara, o que é que eu enxergo hoje como uma vida próspera, né? E eu falo que prosperidade, a última coisa que se fala de uma vida próspera é o dinheiro. Mas sem o dinheiro a gente também não é próspero, né? Mas assim, o que é que eu enxergo a vida que eu acho que é uma vida boa de ser vivida? Você tem que estar muito ligado a Deus, né? Então Deus, ele tem que ser o centro da sua vida, a sua casa tem que servir a Deus. E eu não falo isso só apenas igreja, mas também com atitudes, né? Então, uma vida com um propósito é uma vida que tem que ser servida, tem que servir a Deus. Além disso, você também tem que ter propósito no seu trabalho. Então, hoje, cara, eu fico louco para chegar segunda-feira, porque eu adoro, o meu trabalho hoje é o meu propósito. Eu viajei, passei 15 dias fora do país e cara, eu volto doido para trabalhar. Porque eu enxergo o meu trabalho hoje como um propósito. O meu propósito no meu trabalho é ajudar os empresários a decolarem, é ajudar os empresários a ter clareza no seu negócio, é ajudar os empresários a crescerem. E isso virou meu negócio, né? Então, eu acho que a vida boa de ser vivida é você servir a Deus, ter propósito no seu trabalho e realizar sonhos. Então, por exemplo, a viagem que eu fiz, que levei toda a minha família para a Europa, passamos 15 dias, é uma realização de um sonho, né? Então, eu acredito que é um misto dessas 3 frentes. Propósito, principalmente, primeiro, a base ser Deus, né? Jesus Cristo. Segundo, você ter propósito no seu trabalho e realizar os sonhos da sua família. O maior ministério, cara, de um homem é a sua família. É a sua família. Então, nada adianta você ganhar o mundo e perder a alma. Muito bom. Nada adianta você ganhar o mundo e deixar a sua família, né, sem uma base segura. Então, eu vou muito nessa filosofia de vida. Minha filosofia de vida é exatamente essa. Tocante, né? É o que o motiva, Tocante. né? Isso aí a gente vê, esse conceito, né, deve ser sempre difundido. Eu vi que recentemente você, nas suas postagens, você tem falado muito sobre as escrituras sagradas e tudo. Houve um transformar na vida do Charlone e família recente? Cara, na verdade, eu sempre fui uma pessoa que tive valores cristãos, né? A minha família sempre foi muito católica, e eu sempre tive valores cristãos, até nem de forma intuitiva. Ah, não, é porque Deus não gosta. Eu não pensava nisso. Era de mim mesmo. Então, assim, eu nunca fui uma pessoa de ter mais do que uma mulher. Eu nunca fui uma pessoa de querer passar a perna em outras pessoas. Eu nunca fui uma pessoa de viver de forma desonesta. Só que, né, há pouco tempo, alguns poucos anos, eu me encontrei espiritualmente falando. Então, só reforçou meus valores cristãos. Então, eu me encontrei de forma espiritual, que eu já tinha uma base, né, de valores muito, muito forte e muito próxima dos valores cristãos, né, muito próxima dos valores espirituais. Então, eu acabei meio que, tipo, me achando na igreja evangélica, porque reforçou os meus valores.
E aí a gente tem a fé em Deus, né? Que, cara, a minha vida se transformou. Assim, nesses últimos anos, a minha vida, eu falo que eu saí de 8 para 80. E de todas as formas. Mas isso eu devo muito a ter achado, né, o meu propósito espiritual. Eu só devo a isso. Eu não vejo uma outra forma. Claro, gente. Eu falo muito que a oração, o próprio nome já diz, você tem que orar, mas você tem que agir. Né? Então, não é só você dizer, cara, Deus vai me dar as coisas. Deus, ele trata o impossível, mas o possível quem tem que tratar é você. O impossível fica com Deus, mas o possível é você que tem que ir atrás. Então, se você pegar o nome oração, é a junção do orar mais ação. Né? Então, não adianta você só orar se você não agir. Mas também não adianta você buscar e agir sem ter a fé em Deus. Porque uma hora a base, ela acaba. Né? Uma hora sem você ter Deus como propósito, como o maior sócio da sua empresa, por exemplo, você vai passar por alguns desafios que vai testar muito você. Não é que você não passe por desafios com Deus como seu sócio na empresa. Mas você sabe que tem um sócio que é dono de tudo, né? É como se você já saísse vencendo no jogo, por WO. Por quê? Porque Deus está com você ali, Deus está no seu negócio. Então você sabe que o processo vai ser superado uma hora ou outra. Ele é o maior sócio. Exatamente. Lembrou o Alexandre da Academia X7 e a 10, né? Ele dizendo, se Deus é seu sócio, por que você vai sonhar pequeno? Uma coisa assim, né? Aproveitar um abraço, Alexandre. Perfeito, perfeito. Charlone, voltando para o supermercado hoje, qual o perfil hoje de um comprador ideal para um supermercado? O que ele precisa ter na sua base, na sua estrutura? Rapaz, eu acredito que o perfil do comprador ele é dividido em 3 frentes. Essa pessoa ela tem que ser muito boa de comunicação. Não, muito boa não, para não dizer, porque senão assusta. Mas ela tem que ter um mínimo de comunicação. Ele tem que se comunicar. A pessoa tem que saber falar, tem que saber, né, interagir com as pessoas. Então essa pessoa ela tem que ser, tem que ser desenrolado, né? É o famoso desenrolado. Mas se a gente for traduzir a palavra desenrolado, é ser comunicativo, né? O mínimo possível. Segundo, tem que ser uma pessoa organizada. Tem que ser uma pessoa que tenha uma organização. Por quê? Porque você mexe com muitos números. Então, se você não for organizado, você se perde, né? E o terceiro, cara, e o mais importante, tem que ser honesto, cara. E aí é onde os donos confundem muito. Não, eu vou botar esse rapaz aqui como meu comprador porque eu confio nele. Mas o cara se esconde porque não tem essa comunicação, tem medo de pessoas, né? E é extremamente desorganizado. Então não adianta nada ser só honesto. Por quê? Ele não está te tirando dinheiro de forma errada, mas você está perdendo muito dinheiro com ele. Entendeu? Então, eu acredito que esses 3 pilares, se você não for bem relacionado e bem comunicativo, mas for apenas organizado e honesto, você vai perder negócio. Se você for bem comunicativo e ser honesto, mas não é organizado, você está perdendo negócio. Então, é a junção desses 3 pilares. Entendeu? Então, é por isso que eu digo, é um profissional difícil de achar. Quando você... Tanto o comprador como também um bom consultor de vendas, né? Sim, só que, assim, aí eu vou puxar a sardinha pro meu lado, claro. Cara, é muito mais difícil você achar um comprador do que um vendedor. Exatamente. Eu estava conversando agora... É muito mais difícil você achar um comprador do que um gerente de loja. Até porque um comprador, ele é a peça-chave que traz investimento para a empresa, dinheiro. Exatamente. E o cara já anda com cheque em branco, viu? Literalmente, você está com cheque branco da empresa. Você tá, o comprador tem um cheque em branco. O comprador pode chegar aqui e dizer, bota R$1 milhão de pedido. E o supermercado vai ter que aceitar, porque quem comprou foi o comprador dele. Então, assim, é um cheque em branco. O comprador é uma grande responsabilidade. O comprador ele pode quebrar uma empresa a hora que ele quiser. A hora que ele quiser. Você promoveu, na época quando trabalhava diretamente para empresas, e fora dela em torno de 50 compradores. Veja bem, eu formei 18 compradores, né? 17, 18 compradores, mas já treinei, já formei mais de 50, já treinei, já capacitei mais de 50 compradores. Quando você foi para capacitar, você fez análise de perfil.
Você viu que você falou de comunicação, organizado e uma pessoa honesta. Mas quando você vai capacitar uma pessoa dessa, como é que você chega a essa conclusão? Porque você não conhece a pessoa. Você vai fazer uma análise superficial de perfil, né? Isso. Como é que você, tipo, no meio de 15 pessoas, 10 pessoas, 5 pessoas, vamos investir nessa pessoa? Então, vamos lá. Como consultor, eu não consigo fazer isso. Como consultor, eu consigo capacitar. Eu consigo, através de uma metodologia, formar o comprador. Certo? Então, assim, o meu papel como consultor, claro, se eu ver que a pessoa é uma pessoa realmente que não tem perfil, eu chego para o empresário e digo, meu irmão, não adianta. Você pode contratar o melhor consultor de compras do mundo. É perfil. Aí a pessoa tem que ser realmente muito fora do perfil para eu conseguir identificar isso. Mas o meu papel como consultor é capacitar a pessoa que está lá. Entendeu? É treinar essa pessoa que está lá. Agora, claro, se for muito fora do perfil, eu digo, bicho, não adianta. Você vai me pagar à toa. Entendeu? Mas como executivo, a gente consegue fazer isso porque está no dia a dia, né? Então consegue identificar mais facilmente o perfil de cada pessoa. Já senta, já... A pessoa está ali no dia a dia, né? A pessoa sabe. Quando o cara é comunicativo, Isso. Mas eu, como consultor, não consigo talvez ter essa visão. Mas já houve um momento de você ter passado, a pessoa tinha perfil e tudo, e no meio, assim, ficou no meio do caminho, a pessoa acabar, olha, fulano não se adequou, não sei. Já teve. Já teve pessoas que eram bom comprador e foi promovido para gestor e eu identifiquei, cara, não adianta, você está tirando o bom comprador e não está tendo um bom gestor. Já teve, recente, inclusive. De um cliente meu em São Paulo, tem 3 supermercados, a moça lá era uma baita de uma compradora, muito boa, muito antiga, de alta confiança do proprietário, ele promoveu para ser a gestora de compras. E aí ela é aquele famoso também como vendedor. Eu tiro um bom vendedor para ser um supervisor. Então eu perco o bom vendedor e perco o supervisor. É como também fosse um comprador. Eu tiro esse bom comprador e coloco ela uma pessoa como supervisora de compra, gestor de compra. Eu perdi um bom comprador e perdi um gestor de compras. Até também porque às vezes ele promoveu, mas não capacitou antes, né? Não isso, pronto. Isso, né? Às vezes não é nem culpa da pessoa, de fato. A pessoa ela não foi capacitada. Exatamente. Ó, você vai ser agora a pessoa responsável por compras. Pô, a pessoa não tem uma bagagem de gestão. Porque quando você é gestor de compras, o seu papel é gerenciar os outros compradores. Então você tem que ter um perfil de liderança, você tem que ter um perfil ali de gestão administrativa, tem também, não é só eu já tive compradores que, pô, o cara é um top, é bom comprador, mas como gestor não deu certo. Às vezes o pessoal usa aquela máxima, né? Antiguidade. Aí tem um amigo meu que diz assim, antiguidade só vira posto no exército e na polícia. No mundo corporativo, a pessoa, é que o Luiz falou muito bem, às vezes você vai promover uma pessoa, não capacita. Exatamente. E aí você promove porque é uma pessoa antiga. Mas aquela pessoa tem perfil, exatamente. Você capacitou, é outra coisa. A capacitação é um direcionamento, mas e o acompanhamento para ver como aquela pessoa está? Exatamente. Na maioria das vezes é isso. Você promoveu, não preparou a pessoa 6 meses ou até 1 ano para essa promoção e quer para outro dia que as coisas comecem. E não é. Você vai lidar com pessoas, é diferente. Por exemplo, cada pessoa tem um perfil diferente. Às vezes você nunca tomou a frente de uma gestão. Tem que ter aquela certa... Cara, e outra coisa, eu vou ver se eu consigo, dentro do Congresso Brasileiro, mudar o nome da função. Qual seria? Ela não pode ser função comprador. A função é negociador. Gostei. Viu? Qual seria a diferença? Comprar é a última coisa que o comprador faz. Porque o comprar, ele é resultado de uma análise feita. Então, o comprador, a principal função dele é analisar e negociar da melhor forma possível. Porque o comprar, cara, é só você assinar um contrato. É só você assinar o documento e dizer, ó, tá aqui a quantidade. Comprar é só isso. Por isso que o comprador nunca vai ser substituído por um sistema. Por quê? Porque o sistema não tem um feeling. O sistema não tem um relacionamento. O sistema, ele não tem a percepção de mercado. O sistema, ele compra, mas ele não negocia. Boa. Muito bom. Ele entendeu? Não sente a tendência do mercado. Exatamente. Né? Ele não está acompanhando o mercado. A tendência, ele acha que seria mais o filho, o sentimento. O sentimento, essa é a palavra. A parte assim, ele dá a tendência porque o número é frio, né?
Ele é distribuidor. Ele vê o número do ano anterior, ele consegue, através de uma lógica exata, conseguir até ver tendências. Mas ele não vai conseguir negociar, nunca. Essa sua observação é interessante, Charlone, porque realmente a compra é a última tarefa. É a última instância, né? É. Mas cara, a compra é a última coisa que o comprador faz. Mas tu vai conseguir mudar isso no Congresso, Charlone? Vou procurar ali os Eu meios gostei aí. do título, negociador. Negociador. Vocês já são consultor de venda, mas temos que ser negociador. Negociador. Estamos aqui com Charlone Santana, diretor executivo da Performar Group. Charlone, qual a importância de qualquer varejo ter processos claros e definidos? Rapaz, eu falo que o processo, ele é a base de segurança de qualquer negócio, não é só do varejo. De qualquer negócio. O processo, ele é a base de segurança do negócio. Cara, processo, ele te dá tanta segurança que, se você tiver um processo bem definido, a mudança de uma pessoa, da função, ela vai ter menos impacto se você tiver um processo bem definido. Então, hoje, muito varejista, ele é dependente do comprador. Por quê? O comprador está tudo na cabeça dele. Mas se o supermercadista começar a organizar o processo de compras, aquele comprador, ele vai ficar menos dependente daquele comprador. Por quê? Porque ele tem um processo bem definido. Ele tem as alçadas de compras, ele tem a política de imagem, ele tem a análise pré-compra bem definida. Então, claro, sempre vai ter um impacto. Porque existe o sentimento, existe o tino do comprador. Mas o impacto ele é diminuído. Entendeu? Então, o processo, eu falo que é a linha, é a base de segurança de qualquer negócio, mas principalmente do varejista alimentar. Processos ficam, pessoas vão. Perfeito. Processos ficam, pessoas vão. Muito bom. Aí, e hoje, se você, no caso, independente de setor de compra, a gente tem debatido muito isso, mas existem vários processos, né? Existe processo de independente de varejo, né? Processo assim de expansão, de planejamento estratégico e tudo mais. Hoje, se você fosse dar um conselho para qualquer pessoa do varejo, mais uma vez, depende do supermercado, em termos de processo, a pessoa tem dificuldade em ter... Eu sou uma pessoa desorganizada, eu tenho vontade de me organizar, eu não sei como fazê-lo, só que eu vejo uma consultoria como um gasto. Qual conselho você daria a essa pessoa? Vamos lá, deixa eu ver se eu entendi bem a pergunta. Qual seria o principal processo e qual seria a principal defesa da pessoa ter uma consultoria? Foram duas perguntas? Exato, só que eu vou resumi-la. Então, hoje, a pessoa, ela tem vontade de ter o processo, e não só do setor de compra, como um todo, né, do seu estabelecimento, mas ela é uma pessoa desorganizada e ela vê a contratação de uma consultoria como exatamente um gasto e não um investimento. Como, no caso, mudar esse conceito? Cara, eu falo que processo não tem aqueles hábitos chaves, né? Que muita gente defende. Existem hábitos que acabam transformando a sua vida porque aquele hábito é um grande hábito chave e você acaba mudando outros pequenos hábitos. É como processo. Cara, mexe nos principais processos de cada setor, que você vai ter a consequência dos microprocessos acabar respeitando isso. Então, por exemplo, na área de compras, o que é que eu defendo hoje como um principal... Não é processo, mas a principal implementação. Eu acho que orçamento de compras é um grande processo a ser implementado e você consegue implementar até de forma bacana um orçamento de compras sem precisar contratar uma consultoria. Isso que eu falei hoje, né? Pega a marcha, ali você já consegue definir o orçamento de compras. Por quê? Porque em cima desse orçamento de compras, ele vai forçar você a respeitar outros processos. Entendeu? Ele força você ter um atendimento mais organizado, ele força você ter um mix mais adequado, ele força você melhorar a margem. Porque quanto melhor a margem, menos você compra, teoricamente falando. Então, se você vende R$1 milhão com 20% de margem, você vai comprar 800 mil. Mas se você vender R$1 milhão com 30% de margem, você só vai comprar 700. Então, o orçamento de compras, para mim, hoje, dentro da área comercial, é o processo-chave. É o que tem que ser feito. Né? E aí a gente vai pegando na área operacional. Cara, recebimento é fundamental você ter um processo bem definido no recebimento. Por quê? Cara, o varejo de alimento ele é tão injusto que você negocia com um cara aqui, fez uma negociação top. Sei lá, comprou lá 500 fardos de arroz.
Mas se você receber um fardo a menos, a sua negociação foi por água abaixo. Ou o preço errado. Ou o preço errado, a sua negociação que você dedicou tanto tempo, você seguiu todo o processo certinho de negociação, você recebeu um fardo a menos, cara, foi por água abaixo a sua negociação. Então, eu acho que o recebimento é outra coisa que o empresário do varejo alimentar tem que tomar de conta muito bem, porque ali é uma torneirinha aberta. Cara, eu falo que o supermercado ele tem várias torneirinhas abertas. Então, você tem uma torneirinha aberta no recebimento, você tem uma torneirinha aberta na compra, você tem uma torneirinha aberta no caixa, você tem uma torneirinha aberta nos produtos vencidos, você tem uma torneira aberta no açougue, porque tem ali toda a parte de decomposição que é complexa. Só que o empresário do varejo alimentar, ele não sente. Por quê? Porque as torneiras só estão pingando. Mas são várias torneiras. Mas né? são várias torneiras. E aí a sua conta de água vai vir uma fortuna. Só que você não sente. Por quê? Porque é só um pinguinho. Mas é um pinguinho o tempo todo e várias torneiras. Entendeu? Então, o empresário ele tem o costume de só ir para a torneira que está jorrando. E as pequenas torneiras? E as pequenas goteiras? Né, que está saindo em cada torneirinha daquela. Então, cara, eu acho que ele tem que meio que achar essas torneirinhas para cada setor. Né? Pegar ali a torneira que tem um pingo mais rápido e ir fechando ela. O recebimento que você falou é um assunto muito importante, é porque é onde entra o dinheiro da empresa. Se você receber errado, vai estar levando prejuízo. Exatamente. Se o preço estiver errado, vai estar também perdendo margem, negociou errado. O recebimento em uma conferência também, né? Para conferir isso. Meu amigo, eu sei que o café tá caro, mas se puder trazer outro café... rapaz. Nosso entrevistado. Pessoal... Eu sei que o café tá caro, eu sei. Não, teve aqui com o senhor Luiz dizendo, rapaz, 10 pacotes de café vai dar 250 contas. Rapaz. Traga um cafezinho. Deixa eu só fazer uma pergunta aqui interessante, que isso é um câncer que muitos supermercados sofrem. Avarias. Como organizar isso? E como medir um percentual que eu posso ter de avaria? Como é medido isso? Você tem uma ideia? Vamos lá. Uma sugestão? Avarias hoje, eu falo que ele é hoje uma despesa invisível, né? Porque às vezes a gente acha que a despesa é só a despesa que sai do caixa. Né? Então, cara, tem vários empresários que vai deixando acumular avaria. Por quê? Porque é como se ele não tivesse tendo aquela despesa. Não está saindo do bolso. Eu não estou fazendo um Pix. Né? Eu estou juntando a avaria ali. Só que essa avaria é uma despesa gigante, cara. Por quê? Você pagou pelo aquele produto e o produto está avariado lá. Ou seja, você não está fazendo aquele dinheiro voltar para o supermercado. Então, cara, eu acho que a avaria ela tem que entrar dentro de um processo como se fosse a brigada de validade. A brigada de validade, ela não tem que ser feita diariamente, ela não tem que ser feita semanalmente, prestar conta, ela tem que ter uma brigada de avaria. Mas primeiro, eu acho que tem que separar essa avaria por fornecedor, ela tem que separar primeiro por categoria e depois por fornecedor. E ela tem que ter uma prestação de conta do gerente de loja. O gerente de loja tem que responder por essa avaria. Por quê? Tem que ser um dos indicadores dele. E tudo que é medido, cara, é melhorado. Entendeu? Tudo que é medido é melhorado. E eu vejo, principalmente quando eu andava mais em supermercado com a consultoria presencial, meu irmão, era gigante as avarias, né? O Ricardo me acompanhou algumas vezes. Era supermercado com uma avaria, mas parecia um mercadinho dentro do Era praticamente um mercadinho. Aí organizava nas prateleiras, aí o cara disse, isso aqui é avaria, mercadinho de avaria. Era praticamente um mercadinho de avaria. Então eu acho que, respondendo a sua pergunta, eu acho que tem que ter um indicador de avaria e o dono desse indicador é o gerente de loja. Claro, o comprador, ele é corresponsável, mas o dono desse indicador, no meu ponto de vista, é o gerente da loja. E um exemplo, eu faturo 1 milhão, eu posso ter um percentual de avaria sobre esse valor de compra, quantos por cento? Por exemplo, 1 milhão, eu tenho que ter 5 mil de avaria, então, 10 mil? O percentual, ele não pode ser específico só de avaria, o percentual de perda tem que ser no máximo 1,9%, 2%. Só que dentro dessa perda existe a diferença de estoque e existe a avaria. Entendeu? Então, assim, eu não tenho como lhe dizer só da avaria. Mas o supermercadista, ele tem que trabalhar o seguinte. Aí, por isso, tem que ser feito balanço. A minha diferença de estoque, junto com a minha perda de avaria, ela tem que ser correspondendo no máximo a 2%.
Já é uma média, assim, uma média. Já é uma média, entendeu? Só que é uma média burra também, eu sempre falo muito. Média não é uma regra no caso. Não, a regra é só uma média para quem não tem essa noção, se basear. Isso, porque, por exemplo, uma loja que não tem um açougue, a quebra dela é infinitamente menor, né? Até que tem açougue, mas a representatividade é muito pouca. A quebra dela vai ser infinitamente menor do que um supermercado que tem um grande volume de açougue. Um tempo atrás, na época que eu trabalhava para você, detectava-se que as pessoas davam entrada em nota, porém os preços não batiam. Vou dar exemplo. A pessoa comprava um produto por 99 centavos e estava vendendo por 59 centavos. Seja supermercado, seja loja de cosméticos, às vezes algumas pessoas estão vendendo com margem negativa. O que fazer para acabar, não vou nem dizer diminuir, mas para que acabar, ou monitorar melhor esse processo? A entrada de nota hoje, de fato, ela é um grande gargalo, né? Porque muita gente não tem... Cara, é incrível como as pessoas que dão entrada de nota, às vezes não têm noção básica do fiscal. Então, assim, o que resulta esse preço de venda abaixo do preço de compra é, primeiro, uma entrada mal feita e, segundo, não tem um comprador assumindo a precificação. Porque hoje, a maioria do supermercado, quem precifica é uma pessoa que não tem nada a ver com a compra. E essa pessoa não sabe por quanto comprou. Essa pessoa não sabe quanto foi negociado. Precificação, cara, a responsabilidade é do comprador. Quem tem que precificar é o comprador. Porque o comprador foi quem negociou, o comprador sabe quanto é que está o mercado, o comprador sabe que teve verba. Mas muita gente terceiriza isso para uma pessoa do administrativo. Bota aí, você já sabe qual é a margem? Não tem sensibilidade, cara, uma pessoa dessa. Então, assim, uma pessoa dessa que precifica, viu lá, a entrada foi de 50 centavos, mas nitidamente aquela entrada está errada. A pessoa não vai ter essa noção, ela vai lá e precifica. Eu defendo que a precificação tem que ser 100% responsabilidade do comprador. Tu concorda, Luiz? Perfeitamente. Porque o comprador está sentindo o calor do mercado, ele sabe quais são os itens de opiniões do consumidor. Exatamente. Aquele que você pode colocar uma margem menor e aumentar no curva B, o C ou D. Um exemplo, eu posso ganhar margem em produtos nocivos que o consumidor não é perceptivo. Um coloral, um sal, um fósforo, uma vela, um pano de chão, uma panela, um mentos, um trite, que são, né? Coisas que você compra um Halles, eu posso, por exemplo, se você só precificar um Halles por R$2, ninguém vai, o cara vai pegar no carrinho, vai colocar e não vai. Palito de dente, cara, quem é que vai reclamar do preço de palito de dente? Vamos fazer uma pesquisa no Economiza Alagoas, qual palito de dente está mais barato? Vai, cara, mas exatamente. Realmente esse ponto de vista Charlone é o comprador. Cara, eu tenho um treinamento chamado Princípios da Negociação. Charlone, por que princípios da negociação? O que é um princípio? Princípio é algo que é atemporal. Princípio, ele é certo em qualquer lugar do mundo. E ele não muda. Ele não muda. Princípio é princípio. É como um princípio bíblico. Cara, quais são os 3 pilares de uma boa negociação? Relacionamento, informação e antecipação. São os 3 pilares de uma boa negociação. Charlone, o que é cada um desses pilares? Informação. Você não pode começar a negociar sem saber seu estoque, sem saber sua venda e sem saber o preço da sua concorrência. Claro, gente, esses 3 pilares você tem que usar eles 100% no curva A. Eu sei que você não vai conseguir seguir 100% dos 10 mil itens que tem no supermercado. Mas naqueles 200, 300 itens que é aquele número que eu disse que representa 50% do faturamento da loja, você tem que correr os 3 pilares, senão você vai perder a negociação. Então, quais são os 3 pilares de uma boa negociação baseado na área de compras? Porque a gente tem tanto treinamento de vendas, de negociação, mas não tem muitos treinamentos de negociação para comprador. Né? Então, o que foi que eu fiz? Eu criei um treinamento de negociação com foco em comprador. Porque o vendedor ele recebe treinamento toda semana, velho. O comprador não. Aí vem o vendedor lá, topado, treinado até o talo, e o comprador nunca recebeu um treinamento. Entendeu? Então, assim, esse jogo tem que igualar. Esse jogo ele tem que igualar.
né? Então, vamos lá. Quais são os 3 pilares da negociação? Informação, antecipação e relacionamento. Charlone, me fala um pouco aí. Vocês me perguntaram, eu mesmo estou me perguntando. Informação. O que é a informação? Qual é o pilar da informação? Você nunca vai negociar bem se você não tiver as informações básicas daquela negociação. Quais são as informações básicas? Estoque, venda, preço da concorrência e a sua margem mínima. São as informações básicas. Charlone, qual é a melhor estratégia de negociação de um comprador? Sabe qual é? Luiz, rapaz, você é da classe. Eu vou deixar ele responder. Qual é a melhor estratégia de negociação? Se antecipar na negociação. Cara, o comprador nunca pode começar a negociar precisando do produto. Nunca. Por quê? Porque vai mudar a prioridade. A prioridade do comprador não vai ser mais negociar o melhor preço, vai ser repor o produto Urgência. com urgência. Então, a negociação, o comprador ele tem que começar a negociar sem precisar do produto. Por quê? Você está negociando, você não está comprando. Lembra a diferença da negociação para a compra? Então, cara, se você vai comprar um açúcar faltando 2 dias para zerar, a sua prioridade não vai ser negociar 1 centavo ou 2 centavos de diferença no açúcar, não. Aí o vendedor vai dizer, meu amigo, o meu preço aqui menor é R$5. Não, então manda-me o fardo. E às vezes ele já sabe que está precisando, né? Exatamente. Aí tem promotor. Exatamente. Então a sua negociação no curvar, você tem que começar a negociar sem precisar. Por quê? Porque aí o seu principal objetivo é negociar a melhor condição de preço. Por quê? O seu estoque está bem. E uma negociação do curvar, você não consegue fechar do dia para o outro. É uma negociação mais demorada, é uma negociação mais nervosa. Então, se antecipar é a melhor estratégia de negociação para um comprador. E o terceiro pilar é relacionamento. Cara, um comprador é um ser humano e um vendedor é um ser humano. Sem relacionamento, cara, você não vai ter as melhores condições. E um fornecedor e um comprador, eles têm que ser parceiro, eles não têm que ser parceiro. É diferente. Parceiro, o Ricardo, ele me atendeu. Eu nunca fui parceiro do Ricardo, mas eu sempre tratei ele com respeito. Exato. Eu nunca, cara, eu não sou um cara amigo de vendedor. Eu nunca fui. O Ricardo, eu nunca fui um cara de sair para almoçar com o vendedor. Eu nunca fui um cara, mas cara, eu sempre respeitei os vendedores. Então, isso cria relacionamento também. Então, o relacionamento, ele é um dos pilares da boa negociação. E o relacionamento, ele é tão importante que o seu vizinho compra 2 vezes mais do que você. Mas se você tem um bom relacionamento com o fornecedor, você trata ele com respeito, você sempre está ali junto com ele, o vendedor ele vai trazer a mesma condição do cara que compra 2 vezes mais. Porque o cara que compra 2 vezes mais trata ele mal. É arrogante. É arrogante. Entendeu? Então, esses 3 pilares, cara, são os 3 pilares para você ter a melhor negociação possível com o fornecedor. Entendeu? E às vezes o relacionamento, ele prevalece, né? Porque se você não tiver um bom relacionamento, ele vai levar a melhor oportunidade que aparecer para primeiro, para quem trata ele bem. Você vai ser a última escolha das opções. Cara, isso são coisas básicas, velho. Cara, você imagine só, o vendedor, ele tá o dia todinho andando de moto. Principalmente o vendedor que faz interior. O cara tá ali, velho, no sol, levando chuva. Bicho, quando o cara chegar, pô, ofereça uma água. Ofereça um café, mesmo estando caro. Né? Entendeu? Então, assim, cara, isso é tratar bem, velho, o cara. Você... O que foi, rapaz? Não. Entendeu? Então, assim, é tratar bem, cara. E mais uma vez, eu falo muito, parceiro é diferente de parceiro. Parceiro é diferente de parceiro. Então, cara, se puder, trate bem. Porque, por que pareça, por mais que seja obrigação tratar bem uma outra pessoa, isso ainda é um diferencial hoje, no relacionamento vendedor e comprador. Ainda é um diferencial. E é peça-chave no negócio, ele traz o dinheiro para dentro da empresa. Exatamente. Peça-chave no negócio. Cara, hoje, dentro do varejo alimentar, quem é a pessoa mais importante? O cliente. E quem é a segunda pessoa mais importante? Os colaboradores. E o terceiro? O fornecedor. Exatamente. Então, o varejo hoje tem 3 pilares.
Cliente, colaboradores e fornecedores. Fornecedores. Agora me diga, qual é a função dentro de um supermercado que prevalece nessas três? O comprador, cara. O comprador, ele é o cara que se movimenta nesses três pilares. Por quê? Ele é peça fundamental para atender bem o cliente, com preço justo, com preço competitivo e com mix adequado. Ele é um colaborador e ele é o principal elo entre a empresa e o fornecedor. Então, cara, sem dúvida nenhuma, hoje o comprador é o cara mais importante dentro do supermercado. E pior, porque assim, tem que comprar e fazer, revender a mercadoria, né? Aí eu vou abrir um outro projeto no Congresso Brasileiro. Que o comprador ele também pode ser chamado de vendedor. No caso, vai ser então 2 títulos. Comprador, título negociador e o segundo... Vendedor. Porque, exemplo, não é que vender seja fácil. Vender é uma arte, eu acredito que é uma arte. E comprar também é uma arte. É uma arte. Agora, comprar e fazer, revender a mercadoria que comprou. Aí o cara é um Michelangelo. É um artista mais consagrado de todos os tempos. Cara, a responsabilidade do comprador, ele não acaba quando compra. A responsabilidade do comprador acaba quando vende o produto. Entendeu? Então, o comprador, ele tem que comprar já pensando em vender o produto. Por quê? É onde faz a catraca girar. Entendeu? Então, o comprador, ele dispara todos os outros setores de um supermercado. Cara, sem comprar não existe recebimento. Sem comprar não existe boleto para pagar. Sem comprar não existe produto na prateleira. Então, o comprador, cara, ele é quem dispara todos os outros setores do supermercado. E aí, por isso que eu digo para você que é empresário, cara, trate o setor de compras como ele deve ser tratado, porque esse cara vai te deixar rico ou pobre. E aí vocês têm que estruturar exatamente esse processo, vocês têm que achar a pessoa certa, vocês têm que treinar. Só que o supermercadista não enxerga esse valor no comprador. Ele não enxerga esse valor. E o comprador, cara, ele é o cara mais importante dentro do supermercado. E eu falo isso, pode vir gerente falar comigo. Mas é, cara. Mas é. Porque ele é o cara que está ali no meio. Ele é o cara que trata com o fornecedor, é o cara que trata com o cliente, ele é um colaborador. Ele é única função que está circulando nesses três pilares da empresa. Realmente. E falando nessa parte de comprador fazer, revender a mercadoria, como montar uma promoção estratégica? Os princípios, como fazer isso, a estrutura, se programar. Ó, toda promoção, ela parte de um calendário promocional. Certo? Então, assim, o que é que eu vejo hoje muito comprador e muito supermercadista? O encarte vai começar amanhã, ele está definindo hoje os itens. Só que quando faz isso, ele está fazendo, pega o produto que está com estoque maior, pega o produto que eu quero botar para fora, ele não está tendo uma promoção estratégica. Ele não está tendo uma promoção estratégica. Então, toda boa promoção, ela começa com um calendário promocional. E um calendário promocional é o conjunto de várias promoções. Então, eu tenho que ter um calendário do meu mês todo. E quando eu tenho um calendário de promoções bem definido, o comprador, quando está negociando com o vendedor, ele já está negociando dizendo, ó, cara, eu vou ter um encarte que vai começar dia 25. Bora botar esse produto no encarte? Entendeu? Ou seja, o calendário promocional força o comprador a negociar pensando na promoção que vai começar daqui a 15 dias. E aí você também desenha o quê? Cara, vamos botar o teu produto na promoção e me consiga 10 centavos aqui na minha venda de sellout. Então você concorda que a promoção ela vai ser muito mais bem construída? E através disso, ele já faz uma organização que dá tempo do marketing produzir a arte, do marketing criar uma estratégia. Exatamente. De criar, tipo, as placas, dos gerentes fazer pontos, que realmente seja um negócio bem organizado, com calendário. Todo mundo se programa. Exatamente. Eu defendo muito que aí eu vou partir para aquele terceiro perfil de cliente, que é o supermercadista grande. Tem que ter um fornecedor, tem que ter um setor chamado marcial, que é o marketing mais o comercial. Porque o marketing lá atrai, mas quem retém o cliente é o comercial. Então, assim, o marketing e o comercial, cara, eles são ali junto. E eu defendo muito que tem que ter um gestor que tome conta de toda essa área.
Entendeu? Dos dois. É o marco comercial, né, que chama. Então, assim, tem que ter. Por quê? Porque ali é dois setores que um depende do outro. Entendeu? Um depende do outro. Hoje o marketing é uma arma muito grande. Hoje, para impulsionar a marca. Tem empresas que vê como despesa ou enxerga como investimento, marketing. Não tem dúvida. O cliente. Você imagina o seguinte, mas o marketing bem feito é investimento, o marketing mal feito é despesa. Mas é. É verdade. É verdade. Assim, né? E a evolução que houve, né? O marketing lá dos anos 70, 80, 90, 2000, 2025. A propaganda chamava, Porque, na verdade, houve uma evolução, né? Se não me engano, foi Peter Drucker, né? Ele parece que foi o rei do marketing, né? Estamos aqui com o Charlone Santana, diretor executivo da Performar Group. E especialista. Especialista. Em vários setores. Charlone. Cara, mas eu acho que o único setor que eu me considero especialista é comercial. Os outros eu boto especialistas. Mas você tem uma vasta experiência, né? Não, mas assim, a experiência eu tenho, eu conheço tudo um pouco. Mas eu sou especialista em compras. Né? Então, assim, hoje a minha empresa atua com financeiro, mas eu tenho especialista no financeiro, atua com processo, eu tenho especialista em processo. Então, mas assim, eu sou especialista hoje em compras. Comercial. Em comercial para o varejo. De qualquer nicho de mercado. Cara, o varejo, especificamente varejo. Porque o comercial de uma indústria é bem diferente. Qualquer varejo. Material de construção, supermercado, qualquer varejo, farmácia, o que for. Qualquer varejo. Que é o famoso comprar e vender. Varejo, comprar e vender. Porque o comercial de uma indústria já é bem diferente do comercial do varejo. Mas já faz uma produção também exata, né? Já sabe para quem entendeu? vai É diferente. Vender. Pode continuar. Charlone, primeiro, assim, nós estamos chegando aqui ao término da nosso podcast Escola do Varejo. E antes de passar para as considerações finais, na verdade, primeiro, assim, a gente quer agradecer a sua participação. Foi como foi dito logo nos stories. Hoje a gente teve realmente um conhecimento mais técnico, mais abrangente e também mais no detalhe com relação a como fazer com que o setor comercial seja eficaz e que traga resultados surpreendentes. Tá? Nós sempre fazemos um bate e volta. Tá? Essa é uma surpresa que a gente sempre faz para os nossos entrevistados. Por isso que a gente não fala... não dá spoiler disso, tá? Eu tenho um espaçozinho para falar claro, ponto aí da negociação. Ó, só existe 4 tipos de negociação. Só existe para comprador, certo? Sempre aqui falando de comprador. Só existe 4 tipos de negociações. Eu falo que o comprador ele tem que ter 4 chapéus diferentes. Então existe negociação de reposição, negociação do curvá, negociação do sellout e negociação de resolução de problema. Então eu falo que o comprador tem que ser esquizofrênico. Porque ele, para negociação de reposição, cara, é um tipo de personagem. É como se fosse praticamente um ator. Então, para reposição, cara, é aquela negociação ali, cara, eu tenho 5, vendo 10, boto 5, o último detalhe ali é o último preço de compra. Já para o produto curvar, que é aqueles 200 que representam os 50%, ali você tem que usar um personagem mais arrojado. Não, meu amigo, não, é ser mesmo arrojado. Por várias vezes eu fingia sair do telefone aqui e dizer, rapaz, vou ter que falar com o meu diretor. E voltava, não, eu tomava um café, ia no banheiro e voltava. Estratégia. Mas por quê? Porque é uma negociação arrojada, você tem que trabalhar com a mentalidade do seu fornecedor. E isso aí é o quê? É uma negociação que requer tempo. É uma negociação que você tem que se antecipar o máximo possível. Aí é onde é o principal papel do comprador. É esse tipo de negociação. E aí a gente vai para a negociação sellout. Existem muitos compradores que acham que a responsabilidade dele acaba quando ele negociou aquele produto. Mas ele tem que ser responsável pela venda. Então é onde entra a montagem das promoções, é onde ele vai ligar para o vendedor e dizer, bicho, olha, eu vou botar o teu produto no encarte. Cara, vamos me dê uma ajuda aqui para fazer uma ação boa. Me dê 5 centavos, me dê 10 centavos. É vender um ponto extra. É ligar para o cara e dizer, velho, ó, eu tô com esse ponto extra livre aqui. Bora botar? É R$300 esse ponto extra. Ou seja, é negociação de sellout, é negociação de verba. E aí você veste um outro personagem. E aí você vai para o 4º personagem, resolução de problema. Cara, todo relacionamento tem problema. Imagina um relacionamento comercial.
Entendeu? Ou seja, é produto que não está vendendo, é produto avariado, é produto que está próximo do vencimento, é devolução que não foi paga, é verba negociada que não foi paga. Aí você trata de uma outra forma. É chegar para o cara e dizer, meu irmão, estou com esses problemas aqui, vamos resolver? E aí você usa a força do curva A para resolver esse problema junto com o fornecedor. Então você tem ali, dentro da negociação do varejo alimentar, só tem esses 4 tipos de negociação. Não existe outro tipo de negociação. Não existe outro tipo de negociação. E aí você tem que tratar cada negociação de uma forma diferente. Por isso que eu digo, cara, comprador, ele tem que ser muito bem preparado. Ele tem que ser treinado, ele tem que ser capacitado, porque senão ele não vai ter. Você concorda que o que eu falei aqui, meio que todo mundo sabe, mas nem todo mundo faz. Tem que ser arrojado, tem que ter muito jogo de cintura, Exatamente. habilidade, Exatamente. tem que ter paciência, resiliência. É uma função que desgasta muito de você mentalmente, porque às vezes, muitas das vezes você é o primeiro a chegar, o último a sair. Comercial, ele consome o tempo bastante. A função do comprador é fácil. É simples, mas não é fácil, na verdade. Você tem que comprar certo, o volume certo, na hora certa, com o preço correto e vender da forma certa. E ainda tem um orçamento, né? Compre pouco, venda muito, entrega mais e negocie bem. E para negociar bem, exige volume. Olha a mágica. Não, é uma função difícil. Cara. Por isso que acredito que as capacitações vão ajudar muito. É uma função difícil. Mas vamos lá. Charlone, agora, antes de passar para o bate e volta, nós queremos passar para você as considerações finais, né? Assim, primeiro, mais uma vez, reiteramos nosso agradecimento, mas a palavra é sua. Antes do bate e volta, é? Antes do bate e volta. Cara, assim, eu falo muito que o mercado mudou muito. O mercado, ele hoje está muito mais competitivo, ele está muito mais nervoso e exige muito mais do empresariado. E a gente sabe que o varejo alimentar, ele é um mercado longevo, né? Então, se você pegar, uma grande maioria tem muitos anos de história, né? Abre, sim, novos, mas esses novos que abrem, geralmente é consequência de um negócio de um pai que já trabalha há muito tempo, né? Mas a grande maioria são negócios longevos. Então, o empresário que for assistir esse podcast, ouvir esse podcast, ele tem que saber que o mercado ele mudou e ele precisa mudar também. Ele precisa entender que hoje o negócio ele tem que ser tratado de forma diferente. Ele tem que, de alguma forma, tentar ao máximo profissionalizar o negócio dele. Por quê? Porque isso vai fazer a diferença. Isso vai ditar se o negócio dele vai viver ou vai morrer. Porque sem processo, sem profissionalizar e sem botar as pessoas corretas, cara, as grandes redes estão engolindo tudo. Tanto as regionais quanto as nacionais. Então, para o pequeno varejo é ainda mais difícil. Né? Então, ele tem que tentar ao máximo profissionalizar, chamar pessoas para capacitar a sua equipe. Né? A consultoria, eu falo que ela não é apenas quando você está com a corda no pescoço. A consultoria, ela evita você entrar com a corda no pescoço. Então, consultoria, gente, ela traz uma visão que sai da sua caixinha, ela traz a visão de mercado. Junto com a experiência do empresário que está lá, que conhece o negócio dele melhor do que ninguém, é uma dupla infalível. Consultor, que conhece o mercado, e o empresário que conhece o negócio dele. Então, essa junção, para mim, é a fórmula realmente que vai fazer o negócio dele mudar de fase. Então, para o empresário, vamos quebrar essa barreira da consultoria. Por quê? Porque a consultoria ela vai te traçar uma rota que te leva menos tempo e com menos percalços no caminho para o objetivo que o cliente quer. Então, essa é a consideração final que eu falo em termos de negócios. E se eu for falar uma consideração, e se vocês me permitem, gente. Claro. Sim. Pessoal, hoje, o mundo está cada vez mais, como é que eu posso dizer? Está cada vez mais injusto. Tem cada vez mais com pessoas que são ruins, o mundo está cada vez mais violento. Então, cara, se eu puder dizer aqui, procure estruturar a sua base familiar, procure estruturar a sua base do seu negócio em cima de princípios cristãos. Por quê? Cara, o princípio cristão ele está dando certo há mais de 5.000 anos. Então, se a gente for pegar hoje, qual é a empresa mais longeva do mundo? A igreja. E está cada vez mais forte, e está cada vez mais conhecida,
E está tendo cada vez mais adeptos, que são os clientes, que são os fiéis, que são as pessoas que estão buscando. Então, busque estruturar o seu negócio dentro de princípios, porque você está usando a fórmula que é impossível dar errado. É impossível dar errado. Agora, claro, é princípios cristãos mais os princípios do negócio. Aí você não tem como dar errado, você não tem como não crescer. Então, essa é a minha consideração final. Show, fantástico, fantástico. Charlone, se você pudesse voltar no tempo, há 15 anos atrás, que conselho você daria ao Charlone de 15 anos atrás? Rapaz, que conselho eu daria ao Charlone de 15 anos atrás? Cara, o conselho que eu daria ao Charlone de 15 anos atrás. Rapaz, eu falaria para mim mesmo o seguinte: busque mais a Deus. Por quê? Porque eu sempre fui um cara que estudei, né? Você vê pelas formações, sempre gostei muito de estudar e sempre fui muito trabalhador. Mas talvez o que me faltava para romper e ser uma pessoa bem-sucedida era exatamente me fortalecer pelos princípios cristãos. Eu acho que era o pilar que estava faltando para eu romper. Tanto é que depois que eu consegui identificar isso, eu literalmente rompi muitas barreiras. Porque eu não mudei, cara, o meu jeito, a minha forma de trabalhar, a forma de eu estudar sempre foi, né? A gente vai ganhando experiência. Mas o que mudou e o que mudou a minha vida foi exatamente me aproximar mais de Deus. O mundo tem quase 8 bilhões. Se você pudesse dar um único conselho ao mundo, que conselho seria? Não desista até você ter a vida que você quer. Charlone Santana, Daiane, João Carlos e Maria Clara, numa frase ou numa palavra? Cara, é minha vida. E Deus? É muito mais do que a minha vida. Performar Group. É uma empresa feita para ajudar outras empresas. Charlone Santana, avaliando Charlone Santana e destacando a maior virtude do Charlone. Que palavra ou virtude seria? Cara, a palavra que comprometimento. Eu me comprometo muito com o que eu assumo. Então, acho que comprometimento e força de vontade são as palavras que me definem. Charlone Santana, o que é a vida? A vida, ela é a passagem para uma vida eterna. Então, trate bem a vida, respeite as pessoas, respeite os princípios, porque você vai viver uma vida eterna. Então, essa vida vai determinar como você vai viver essa vida eterna. Estivemos aqui com Charlone Santana, diretor executivo da Performar Group, e nós sempre encerramos com uma frase, e em consideração ao nosso entrevistado de hoje, me veio à mente uma frase de David McKay, que disse: nenhum sucesso na vida compensa um fracasso no lar. Queria agradecer aqui a sua presença, Charlone, de dedicar um pouco do seu tempo. Sabemos que é bastante corrido. Passar um pouco do seu conhecimento, um pouco do mercado, um nicho geral, né, do mercado de trabalho, sobre empresas. Somos gratos por sua presença. E queremos agradecer aqui os nossos patrocinadores, Supermercado São Luís, Restaurante Dom Luiz, Bluetech, Produtos Automotivos, Indústria Capelinha, Dona Nena Atacado. Não se esqueça de curtir, dar o like e até a próxima. Valeu. Obrigado, valeu, Charlone. Valeu, gente. Obrigado. Show. Charlone, parabéns. Valeu.